Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula dentro das nossas temáticas ambientais, nesse programa aqui que está acontecendo do Vou Ser Analista do MMA aqui no Soma Concursos, tá? A gente tem esses encontros marcados aqui toda segunda-feira à noite para falar sobre algum tema que vai cair aí no seu edital da prova do Ministério do Meio Ambiente, está prevista para o dia 21 de janeiro, tá? Então, a gente tenta, né? Nós estamos tentando passar aqui pela maior parte de conteúdo que a gente conseguir. A ideia dessas aulas é te mostrar um pouco da parte teórica e fazer também exercícios relacionados a essas temáticas, tá? E com isso a gente vai avançando aí no edital então, tá bom? Se você não está inscrito no canal, se inscreve para ficar sabendo desse e de outros eventos que acontecem aí ao longo da semana. Dá like nesse vídeo para a gente continuar aí, né, tendo condições de produzir mais conteúdos gratuitos e disso ficar gratuito para você na plataforma aqui do YouTube. Lembrando que o que fica, né, o que a gente fala aqui nesses eventos do YouTube é uma parte do conteúdo que está completo, então, lá na plataforma do Soma, tá? Então, o Soma Concurso tem tanto um curso específico para o concurso do Ministério do Meio Ambiente, para outros concursos e a assinatura ilimitada, que tá agora em novembro com um super desconto aí por causa de Black Friday, tá? Então, se você se interessa por isso aí, ainda não é aluno Soma, dá uma entrada lá e vê se a proposta do cursinho te atende nesse sentido, tá bom? Bom, não vou me alongar mais. Na aula de hoje a gente vai falar sobre prevenção de riscos e desastres, tá? Esse aqui é um tema que tá lá no edital de vocês relacionado à parte de mudanças climáticas, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso aqui. Deixo aí para vocês as minhas redes sociais. Na medida do possível, eu tento sempre colocar lá algum conteúdo, tá, gente? Óbvio que com o edital se aproximando aí, né, fica um pouco mais intenso de produção de conteúdo, tanto para plataforma, enfim. E aí o Instagram particular acaba ficando ali um pouquinho, né, mais devagar, mas sempre que dá eu posto conteúdo lá, coisas interessantes para vocês acompanharem, tá? Se quiser, segue lá pra gente ter então essa divulgação de conteúdos. Bom, beleza, vamos lá. Como te falei, isso aqui então tá relacionado com a parte de mudanças climáticas, né, lá do seu edital. Então, a minha abordagem aqui com vocês vai ser uma abordagem relacionada a essa parte de mudanças do clima, tá bom? Essa parte de mudanças do clima. Então, o clima, ele é um fator, quando a gente fala de risco e de desastre, essa questão da mudança do clima, né? Todas as alterações climáticas que a gente vem tendo e que a gente ainda vai ter ao longo do tempo contribuem muito para o aumento desses riscos de desastres naturais. Não é só aqui no Brasil, mas a gente trata aqui do Brasil então, tá? Então, quanto mais a gente tem aí, né, a efetivação dessas mudanças climáticas, mais necessária fica, então, né, a elaboração de medidas, de formas, né, de prever, né, esses riscos, essas mudanças, a resposta do que o Brasil tem em relação a essas mudanças e de como que a gente faz, então, para evitar que esses desastres aconteçam, tá? Então, a gente tem esse conceito de risco, e esse conceito de risco, ele é muito variável, tá? Tô colocando aqui para vocês o que o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima considera quando a gente fala de prevenção de risco de desastre relacionado à mudança climática. Então, o risco de desastre relacionado à mudança climática, ele vai considerar a ameaça dos eventos climáticos extremos. Por quê? Porque a gente já sabe que esses eventos climáticos extremos, eles têm um grande papel de potencializar, então, o risco de desastres ambientais que a gente tem no Brasil. Então, se eu entendo toda essa alteração climática, eu entendo o risco. E quanto maior é essa mudança climática, então, que está em
constante alteração e está se potencializando ao longo do tempo, maior, obviamente, vai ser o risco de desastres naturais que a gente tem, tá? Então, é nesse sentido aí que essa parte de ameaça dos extremos climáticos entra. Outra coisa importante é a gente considerar aqui a vulnerabilidade das populações frente aos desastres naturais. O que isso quer dizer? Eu preciso entender qual que é a capacidade das pessoas em se preparar e, mais do que isso, em se recuperar de possíveis desastres que possam acontecer, tá? Então, a ideia da vulnerabilidade é o quanto você consegue, então, responder a esse desastre ambiental, né? Esse desastre natural que vai acontecer, tanto antes dele acontecer quanto depois. Aqui envolvem vários fatores de vulnerabilidade. É a condição econômica, então as populações mais pobres, elas têm uma condição de vulnerabilidade maior. É o nível educacional, o quanto você sabe, o quanto você entende sobre mudança climática e o efeito que isso tem em diferentes setores. Também ajuda a percepção do risco, às vezes, né, justamente a falta de conhecimento educacional ou mesmo a condição econômica da pessoa não faz com que ela não consiga entender, né, perceber que ela está vulnerável, que ela está em uma situação de risco. Enfim, a sensibilidade a danos, a suscetibilidade a esses danos, a falta de capacidade de adaptação e a baixa resiliência. Esses termos aqui, ó, gente, falta de capacidade de adaptação e baixa resiliência, são termos que têm sido muito usados quando a gente fala de mudanças climáticas, tá? E que está relacionado com o risco de desastre, por quê? Essa capacidade de adaptação, quando a gente fala em mudança climática, isso está sempre associado a uma capacidade de adaptação. Quer dizer, a mudança climática, ela está acontecendo. O que a gente tem discutido é como a gente consegue se adaptar a isso de forma mais rápida nos diferentes setores, tá? E aí, essa falta de capacidade de adaptação relacionada a um ponto específico, como, por exemplo, a população, né, frente a esses desastres, é uma questão de vulnerabilidade, assim como a baixa resiliência. O que é uma baixa resiliência? Bom, em ocorrendo um evento relacionado à mudança climática, quão capaz essa população é de voltar para a sua condição original, condição antes do desastre. A gente sabe que essa condição de baixa resiliência, quer dizer, a gente não consegue se recuperar de forma fácil e eficiente, isso é também um fator de vulnerabilidade, tá? E aí, por fim, a gente tem a questão da exposição dos sistemas humanos em áreas que podem ser afetadas adversamente. Isso aqui, gente, é pura e simplesmente o fato de eu ter pessoas ocupando áreas que são suscetíveis a algum tipo de desastre natural, tá? Então, de forma resumida, para mudança climática, né, para prevenir esse risco de desastre natural relacionado à mudança climática no Brasil, o que a gente considera? A ameaça desses extremos climáticos, a vulnerabilidade da população e a distribuição dessa população. Ela está ocupando uma área que tem essa probabilidade de ocorrência de desastre natural, tá? É basicamente isso. E o que a gente sabe é que no Brasil, por conta da expansão urbana desordenada, a gente tem uma grande quantidade ali de pessoas que ficam concentradas em áreas que vão ter ali essa suscetibilidade a risco, tá? Então, a gente até tem aí, né, uma aula que falou sobre a injustiça climática, né, sobre essa parte de como a gente consegue, né, como a gente tem sim uma disparidade muito grande em como o clima, a mudança climática afeta diferentes pessoas, tá? Então, existe sim essa injustiça climática, existe sim essa questão de que todos nós estamos passando pelas mudanças climáticas. Alguns têm maior condição de passar por isso e outros têm menor condição de passar por isso, tá? E no Brasil a gente tem essa grande concentração de pessoas
em áreas onde a gente tem uma suscetibilidade de risco maior, tá bom? Beleza, superado isso, vamos aqui então para essa diferença, né? Eu consigo diferenciar aqui o que é no Brasil, o que é um evento de ocorrência súbita e o que é um evento de ocorrência gradativa, e nós temos as duas coisas. Então, o evento de ocorrência súbita vai ser aquele evento em que, por nesse caso a gente está falando de evento climático, né? Então, por algum evento extremo, a gente vai ter aquele fato, aquele desastre específico acontecendo de forma abrupta, tá? Vem o evento extremo, acontece aquilo. Então, o deslizamento de terra é isso, a enxurrada é isso, tá? O que acontece aqui? Então, vamos pensar na enxurrada. A gente tem um evento climático muito extremo, uma chuva extrema, sem condições urbanas de fazer a drenagem dessa água que tá caindo ali. E aí, a gente vai começar a ter enxurrada, tá? E isso é temporário. Então, esse evento ali, ele é súbito, mas também é temporário. Os eventos de ocorrência gradativa, eles vão, então, ocorrendo por um período maior de tempo, que são as secas e as cheias, tá? Então, na seca, eu tenho uma ausência de pluviosidade por um período longo de tempo que leva a esse desastre natural que seria a seca, tá? A cheia, mesma coisa. Então, por um aumento da pluviosidade ao longo do tempo, a gente tem ali um aumento da vazão de determinado curso d'água, beleza? Mas a gente sabe que todos esses eventos, tanto de ocorrência súbita quanto de ocorrência gradativa, eles estão associados aos extremos climáticos. Os extremos climáticos, eles são normais de acontecer esporadicamente, tá? Temporalmente, de muitos e muitos anos, esses eventos extremos climáticos acontecem. O que tem ocorrido com a mudança climática é que esses extremos climáticos acontecem com maior frequência. Então, consequentemente, a gente vai ter a ocorrência desses eventos, desses desastres, tanto súbitos quanto gradativos, por mais vezes, tá? Justamente por causa disso, aqui no Brasil a gente tem várias ferramentas que permitem que a gente faça essa prevenção, então, tá? Não só a prevenção, mas a gestão de risco de uma forma geral. Então, aqui eu mostro para vocês, né, um relatório especial sobre gestão de riscos, eventos extremos voltados à adaptação do clima. Ele é um relatório que foi proposto pelo IPCC em 2012, mas que a gente aplica ele aqui no Brasil. A ideia desse relatório é mostrar aqui que a intensidade dos eventos extremos de clima e tempo e a exposição a esses eventos tendem a ser fatores mais comuns associados a esses prejuízos que são causados, então, por conta dos desastres em áreas suscetíveis, tá? Também lá na Conferência de Sendai, que foi a Conferência Mundial para a Redução de Riscos de Desastres, foram estabelecidas algumas áreas prioritárias, né, para serem consideradas. Então, a gente tem, primeiro, a compreensão do risco de desastre, segundo, o fortalecimento da governança, terceiro, o investimento da redução do risco de desastre para a resiliência, e quarto, a melhoria da preparação para desastre. Vocês vão ver, gente, que hoje nós já estamos mais avançados em relação a isso, tá? Principalmente quando a gente fala de prevenção. Nesse caso aqui, na Conferência de Sendai, ainda estava sendo discutido, né? Como que o risco ambiental, como que as mudanças climáticas afetam o risco ambiental. Então, a primeira coisa, a gente tinha que entender o que é esse risco de desastre, o que eu considero como risco. Que aí vem todas essas fórmulas aí que vocês já estão acostumados, né? Que considera a vulnerabilidade, que considera a ocorrência e tudo mais, que para o nosso caso aqui considera o potencial de ocorrer eventos extremos, a vulnerabilidade da população e a distribuição dessa população no ambiente. Outra coisa que ficou clara na Conferência de Sendai é que precisa ter um fortalecimento dessa governança. Quem faz o quê? Qual é a responsabilidade das diferentes esferas de poder para conseguir fazer a gestão, então, do risco de desastre? Investir na redução do risco de desastre para resiliência. Então,
Muito foi discutido aqui nessa parte de prevenção, né? De investir mais nessa prevenção para a gente evitar que esses riscos aconteçam. E quarto aqui, a melhoria da preparação para desastres. Então, a gente não consegue hoje, no ponto em que nós estamos, e nesse ponto lá da Conferência de Sendai já não conseguiria evitar a mudança climática. Se a gente não consegue evitar a mudança climática, a gente tem que estar preparado de alguma forma para as consequências que ela vai trazer. Então, a melhoria da preparação para esses desastres foi também um foco da Conferência de Sendai, tá? Aqui no Brasil, a gente tem alguns eventos que são mais comuns, né? Alguns tipos de desastres que são mais comuns e que estão relacionados a esses eventos hidrometeorológicos e climáticos. Temos só esses desastres, professora? Não, nós temos mais, mas o que eu estou destacando aqui para vocês é aquilo que está relacionado com mudança climática. Então, aqui na região norte do Brasil, a gente tem inundação, estiagem e incêndios florestais. Estamos, inclusive, neste momento em que eu vos falo, que é novembro de 2023, vivendo esses dois desastres aqui na região, que é a estiagem, com a redução pronunciada da vazão dos rios e os incêndios florestais. Na região Nordeste, o que é mais expressivo, então, é a seca e a estiagem, que é algo natural da região, mas que obviamente tem sido potencializado pelas mudanças climáticas. Temos também inundações e temos também deslizamentos relacionados ali na Serra do Mar, né, na região nas regiões serranas, né, que a gente tem no Nordeste. Bom, na região Centro-Oeste temos também incêndios florestais, inundações e erosões aqui como desastres mais ocorrentes. Na região Sudeste, incêndios florestais, deslizamentos e inundações. E na região Sul, inundações, vendavais e granizo e estiagem. Lembrando também que estamos aqui nesse mesmo momento vivendo um problema muito grande aqui em relação às inundações na região sul, tá? O que eu quero te mostrar aqui? A gente não foge de seca, estiagem, inundação e deslizamento e incêndio florestal no Brasil, tá? Então, isso aqui é o que acontece de forma mais efetiva como desastre. Aqui, nesse gráfico, vocês podem ver o que acontece com maior frequência. Sem sombra de dúvida, a estiagem e a seca, e as inundações bruscas são aquilo, né, que mais acontece. Se eu for juntar aqui inundação brusca com gradual, então, é ali a maior parte dos tipos de desastres que a gente tem acontecendo no Brasil, tá? Quer dizer, todo o nosso foco de gestão de risco e desastre fica relacionado, sim, à parte de secas, né, e estiagem, e à parte de inundações, tá? Que é o que é mais expressivo, obviamente, no Brasil. Bom, tivemos então, a partir de várias discussões, alguns marcos legais de criação. O que eu quero destacar mais para vocês é essa lei aqui, 12.608, que fala sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Já tivemos coisas mais novas que isso, mas de qualquer forma, essa lei estabelece que quem é que tem que adotar medida de redução de risco de desastre? A União, os estados e o DF e os municípios. Quer dizer, todo mundo, em todas as esferas, precisa, né, tem obrigação de adotar essas medidas de redução de desastre. Quais são essas ações? A gente tem a ação de prevenção, a gente tem a ação de mapeamento, de monitoramento e alerta e ação de resposta, tá? Então, nessa ordem, né, prevenir, mapear, monitorar, alertar e depois dar a resposta, isso tem que acontecer, sempre priorizando essa primeira parte aqui, né, que é antes do dano, antes do desastre acontecer, tá?
Essa política tem algumas diretrizes, eu sempre que eu falo de leis para vocês, eu gosto de destacar aqui, né? Quais são as palavrinhas-chave. Então, quando eu falo de diretrizes aqui, né? A diretriz de atuar de forma articulada, mostrando que todas as esferas têm aí, então, essa responsabilidade, essa ideia de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, ações preventivas, atuar em nível de bacia hidrográfica, fazer tudo baseado em pesquisa e estudo e ter uma participação da sociedade civil aqui, então, nessas ações. Como objetivos, a gente tem um monte de coisa, né? O primeiro objetivo é reduzir esse risco, mas também prestar socorro, recuperar a área que foi afetada, fazer uma gestão territorial e políticas setoriais baseadas nessa redução de risco, ter uma continuidade de ações, não adianta a gente aplicar uma coisa aqui e esquecer isso, né? Porque justamente por falarmos de mudanças climáticas, a gente tem que ter um acompanhamento, desenvolver esse conceito de cidades resilientes e processos sustentáveis, identificar as ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, monitorar os eventos que estão acontecendo, produzir esses alertas antecipados, o ordenamento da ocupação do solo, combater a ocupação em áreas de risco, destinar moradia para quem está em área de risco, ter uma consciência nacional do que é esse desastre e o risco, ter comportamentos adequados tanto para a prevenção quanto a resposta ao desastre e integrar as informações que a gente puder aí, tá? Então, a gente tem hoje um sistema de proteção e defesa civil, que ele tem um órgão central, não vou entrar em detalhes, né? Uma Secretaria Nacional de Proteção de Defesa, um conselho, mas ele envolve também aqui os órgãos regionais, estaduais e municipais, né? Para a gente fazer essa gestão de risco, então, de forma menos centralizada, tá bom? Bom, essa lei estabeleceu a importância da criação desse sistema de alerta, tá? De monitoramento e alerta, na verdade. Então, isso ficou a cargo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação e Inovação, e a gente tem também o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, como responsáveis por esse monitoramento e alerta. Então, hoje, esses dois institutos aí, eles fazem o monitoramento e emitem alertas precoces quando tem algum desastre natural iminente, tá? O CEMADEM hoje monitora aí 957 municípios em relação a deslizamento e inundações e mais de 1.000 municípios no semiárido por conta ali de secas, né, estiagem, fora os focos de incêndio e tudo mais, tá? Eu elenquei aqui para vocês algumas leis que a gente tem em relação a essa questão de prevenção de risco de desastre. Nós falamos mais especificamente dessa aqui, tá? Que eu acho que é a mais importante aí, que traz mais informações robustas em relação ao que a gente tem hoje acontecendo no Brasil. E fora essas leis, a gente tem também a evolução aí dos programas que nós tivemos ao longo do tempo. A gente tem o programa 2040, que fala sobre a gestão de risco e desastres, tá? Nessa nova formulação do programa, né, o que a gente tem como foco? Aprimorar essa coordenação e gestão das ações que falam de preparação, prevenção, mitigação e resposta da recuperação, justamente para fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E aí, outro ponto aqui é identificar o risco de desastre natural por mapeamento em municípios. Então, traz aqui nessa figuração importante dos municípios. Apoiar a redução de risco de desastres naturais em municípios críticos pelo planejamento e execução de obras. Aumentar a capacidade de emitir alertas de desastres naturais por meio desse monitoramento que a gente falou lá, do MCT e do CEMADEM, promover a ação de resposta para atendimento da população afetada em cenários que possam ocorrer aí sendo atingidas, né,
ocorrendo um desastre. Então, esse novo programa, que a gente teve outros programas, que passou por toda aquela parte que a gente falou lá, inicialmente, de entender o que é risco, de entender quais são os desastres, e agora a gente está nesse escopo aqui, tá? O Brasil está atuando nesse escopo aqui. Então, a gente tem várias ações possíveis quando a gente fala em desastre natural. A primeira ação, a ação mais importante que a gente precisa fazer é conhecer os riscos, entender quais são os riscos que a gente tem nesse território. Depois, a gente faz a prevenção e a redução desses riscos e, em um risco acontecendo, a gente precisa saber fazer o manejo de desastre e emergência. Nós vamos focar aqui, porque é o foco do seu tema, que é a prevenção, nessa parte de prevenção, tá? Não vou deixar de te falar um pouco disso aqui, porque a prevenção está relacionada com isso. Então, quando a gente fala em prevenção de risco de desastre, a gente precisa primeiro definir os cenários de risco. E aqui no Brasil a gente tem alguns cenários. O primeiro cenário é o cenário de movimento de massas. Então, eu posso ter movimento do tipo rastejo, que é esse aqui. Eu posso ter movimento do tipo escorregamento, que é esse que está mostrado aqui. Do tipo queda, que cai ali, né? Esse aqui, terceiro. E do tipo corrida, né? Que eu tenho ali alguma coisa escorrendo ali ao longo do tempo, né? São eventos, né? São cenários aí que acontecem com maior frequência em áreas onde a gente vai ter um relevo acidentado. Aqui no Brasil, esses eventos de movimento de massa ficam concentrados na região sul-sudeste e na zona da Mata Nordestina, tá? O que influencia? O tipo de solo, a declividade, se tem entulho ou não, se está desmatado, se foi feito algum corte, se tem rede de drenagem deficiente ou inexistente, e a facilidade de edificação influenciam aí nesses movimentos de massa. Então, aqui no Brasil, a gente entende que movimento de massa é um fator de risco, que está associado a essas regiões não só, tá? Mas principalmente sul, sudeste e na zona da Mata Nordestina. E que existe sim, então, essa possibilidade, esse risco de movimento de massa nessas regiões, tá? Aí a gente tem um outro cenário de risco, que é a ocorrência de inundações graduais ou bruscas. Quando eu falo inundação gradual, eu tô falando o quê? Olha, tá chovendo, o nível daquele rio, daquele curso d'água tá aumentando. Aí ele chega no nível máximo, depois ele vai para vazão de cheia, e quando ele extrapola a vazão de cheia, a gente tem as inundações. Entenderam que isso é gradativo ao longo do tempo e isso também é temporário, né? Acabou de chover, parou essa chuva brusca, a gente tem a redução. Quando a gente tem inundações bruscas, a gente está falando daquele escoamento superficial concentrado que vai gerar um pico de vazão em algum lugar. E a gente vai ter, então, esse alagamento, né? Essa grande quantidade de água depositada em um determinado lugar muito rápido, num tempo muito curto. E isso pode ou não estar associado a curso d'água, tá? Não precisa necessariamente estar associado a curso d'água. Então, aqui no Brasil, a gente tem possibilidade de ocorrência de inundações em praticamente todas as regiões que a gente fala. E é uma coisa muito frequente de ser observada em áreas com alta urbanização, porque a urbanização vai trazer essa possibilidade maior de inundações bruscas, tá? Então, de forma mais específica, mais urgente, professor, o que a gente precisa olhar? De novo, a região sul e sudeste, onde a gente tem eventos extremos climáticos ocorrendo de forma mais pronunciada e gerando, então, esse tipo de alteração. Quero sempre que vocês tentem associar o que está acontecendo agora com o que pode cair na sua prova de forma teórica. Então, sim, a situação da região sul, por conta de todas as alterações climáticas, da ocorrência desses ciclones aí, de forma consecutiva, que trazem ali, então, esses eventos de inundação, podem ser
abordados aqui nesse ponto na sua prova, tá? Fiquem atentos a isso, por favor. Outro cenário de risco que a gente tem são os tornados e vendavais, que eu trouxe aqui para vocês, porque eles estão intimamente relacionados àquela coisa de inundação que a gente falou ali anteriormente. Então, a região sul e sudeste é a região que mais tem aqui essa ocorrência, né? Sendo que, como eu acabei de te falar, todo o problema que a gente está tendo de inundações lá na região sul são decorrentes de ciclones que acabaram entrando aí, então, na região continental do sul do Brasil e provocando aquilo tudo que a gente está vendo, tá? Secas, estiagens e risco de abastecimento são também situações, cenários de riscos que a gente tem muito claros no Brasil, né? Então, para essas secas, né, elas podem ser classificadas quanto à intensidade, a duração e a parte do ciclo hidrológico que ela afeta. A gente tem a ocorrência das secas meteorológicas, que acontecem por aquele período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, e aí a gente vai ter perda de água no solo. Isso acontece de forma muito natural em algumas regiões do Brasil, mas tem sido, né, tem ocorrido em outras regiões por conta das mudanças climáticas. Quando essa seca se prolonga por um tempo muito grande, causando desequilíbrio ecológico, a gente chama então de seca hidrológica, que já vai começar a afetar os reservatórios e os níveis dos rios. Ou seja, o que a gente tem hoje lá na Amazônia deixou de ser uma seca meteorológica e hoje, agora, neste momento, passa a ser uma seca hidrológica, tá? Por quê? Porque eu já afetei o nível dos rios ali naquela região, tá? Então, é um problema que está acontecendo hoje e acho que é muito fácil da Sebrasp te cobrar, porque às vezes a gente desvincula a Amazônia de seca e existe, tá? Existe essa possibilidade. Aqui é só para mostrar para vocês, né, como a mudança climática tem afetado essa ocorrência de secas excepcionais. Então, a gente tem aqui, né, em algumas regiões, o aumento dessas secas excepcionais em épocas do ano que são mais propícias para isso. E como segunda ferramenta para prevenção e redução de risco, a gente vai fazer um mapeamento de risco. Esse mapeamento ele vai ser feito usando, considerando a suscetibilidade de uma área em apresentar essa predisposição natural para acontecer alguma coisa que a gente considera como desastre. A gente tem também o mapeamento da aptidão geotécnica à urbanização e a setorização e grau de risco. Nós vamos ver cada uma dessas situações aqui agora específicas. Então, quando a gente fala em mapeamento, eu estou falando em construir uma imagem, em setorizar, em localizar isso no espaço. E aí a gente fala em criar cartas. Então, a carta de suscetibilidade, ela identifica aquelas áreas que estão suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa e às inundações. Aí a gente divide essas áreas em alta, média e baixa suscetibilidade. Para fazer esse mapa são usados aí dados que consideram a informação do meio físico, que considera o conhecimento técnico da área, que considera experiência profissional e trabalhos de campo. E essa carta vai me indicar as áreas que são críticas, ou seja, aquelas áreas onde eu vou ter que fazer um mapeamento mais detalhado. Por quê? Essa é a carta em que a gente tem a escala menos refinada, a escala dela é de 1 para 25 mil, tá? Então, o que ela me traz aqui são essas informações. Aqui tem um mapa para vocês da região de São Bernardo, mostrando aqui então áreas tanto suscetíveis à inundação, onde a gente tem essa coisa mais roxinha, mais escura, são as áreas com alta suscetibilidade à inundação, provavelmente associadas a recurso d'água, rosa, o lilás mais claro, média, e o cinza, baixa suscetibilidade. E quando a gente fala de movimentos de massa, tudo que está nesse marrom escuro aí é a área que tem uma alta probabilidade de ter movimento de massa.
Num marrom médio, a média probabilidade, num marrom mais clarinho, bege, aí a gente tem baixa probabilidade, tá? Então, isso aqui é um tipo de carta que serve para as prefeituras, para elas olharem melhor para esses mapas e detectarem, olha, nesta área aqui, onde eu tenho alta suscetibilidade de inundação, eu vou ter que colocar uma lupa maior para entender os setores aqui de como a gente vai fazer essa ocupação, tá? Aí a gente vem aqui com um outro mapa, que é a Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Essa carta, ela identifica dentro de um território qual é a área que é mais favorável para a urbanização quando eu considero essa ocorrência de desastres. Então, é um instrumento muito importante para o planejamento urbano, apesar de muito ignorado, eventualmente. E aí, aqui a gente precisa de dados específicos de meio físico, biótico e antrópico. O mapa que eu tenho aqui é um mapa um pouco mais detalhado do que o anterior, porque ele vai usar uma escala de 1 para 10 mil. E eu vou ter essa resposta aí que vocês estão vendo. Então, no mesmo mapa lá da Prefeitura de São Bernardo, eu consigo ver áreas que são muito aptas para urbanização, que é tudo que está em verde. Áreas em que eu tenho aptidão para urbanização, mas com alguma restrição que eu preciso entender. E áreas vermelhas que são inaptas. Olha, não põe gente morando ali que vai dar ruim, tá? Então, essa é a função dessa carta. E por fim, a gente tem uma outra carta, que é a carta de risco. Essa carta de risco, ela é uma carta bem específica, bem detalhada, que ela mostra lá dentro do território municipal como que essa ocupação está sendo feita em relação ao potencial daquelas áreas de acontecer algum tipo de risco, tá? Então, essa é uma carta muito detalhada que vincula efetivamente a ocupação territorial com essa potencialidade de risco. E aí eu tenho aqui o modelo para mostrar para vocês, então vejam como ela é uma carta bem mais detalhada, a escala dela é de 1 para 2000, e aqui a gente tem dentro de uma região, né, de um município, esse detalhamento de, olha, isso aqui é uma zona para um tipo de ocupação. Isso aqui é uma zona para outro tipo de ocupação, tá? E aí eu consigo selecionar aqui quais são as áreas em que eu vou ter maior risco em relação a alguns fatores, como, por exemplo, inundações, tá bom? Bom, vamos praticar um pouquinho de como que isso pode ser cobrado lá na sua prova. Vamos falar aqui, então, essa primeira questão da Sebrasp 2021, Codevasf. O estudo das áreas de risco, utilizado na avaliação de riscos de desastre, permite a elaboração de bancos de dados e de mapas temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastre. O que você acha dessa questão aí? Estudar a área de risco me permite ter isso tudo que está falando aí? Mapa temático de ameaça, de vulnerabilidade, de riscos de desastre? Sim, foi tudo que a gente falou, né? Eu tenho esses mapas temáticos como uma ferramenta super importante para a gente conseguir, então, detectar ameaças, vulnerabilidades e riscos, tá? Mais uma. As mudanças climáticas têm grande influência nas políticas de prevenção de risco e de desastres ambientais, até que tá certo. Uma vez que o risco de desastres naturais está associado à distribuição da população no território, beleza, e à capacidade dessa população em se adaptar aos efeitos das mudanças do clima, beleza também, tudo certinho aí nessa questão, né? Então, mudança climática afeta muito a população, né, nessa questão de desastre, de risco de desastre natural. E aí a gente tem essa vinculação entre como a população está distribuída e qual é a capacidade dela de responder. Então, nós vimos lá na aula, que o risco ele está associado ao potencial de
eventos extremos, ou a ocorrência, né? A vulnerabilidade e a distribuição da população em relação às áreas de risco, tá? É isso aí. O mapeamento integrado de riscos relacionados às mudanças do clima foi uma das áreas citadas como prioritárias na Conferência de Sendai. Conferência de Sendai falou de mapeamento? Não. Lá na Conferência de Sendai, a gente estava ainda no básico, a gente ia compreender riscos. O que mais que a gente ia fazer? Fortalecer governança. A gente ia investir em reduzir o risco de desastre. A gente ia melhorar a preparação para desastre, tá? Então é isso. Aqui a gente ainda não falava muito de mapeamento. Hoje a gente fala, tá? Tá acabando. No Brasil, os desastres ambientais de maior ocorrência e maiores impactos são as secas, as estiagens e as inundações, que devido às suas características estão fortemente relacionadas às alterações climáticas e mudanças nos padrões climáticos globais. Isso é o principal, maior ocorrência, seca, inundação e estiagem? Sim. Isso está relacionado com mudança climática? Sim. Beleza. Perfeito. Próxima, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil estabelece como dever da União, Estados, DF e municípios a adoção de medidas necessárias à redução dos riscos ambientais, até que tá certo, por meio de ações de prevenção, mapeamento, monitoramento e alerta e resposta. Ótimo! Lembrem-se sempre dessas 4 ações aqui, tá? Prevenção, mapeamento, monitoramento e alerta e resposta. A definição de cenário de risco permite a localização espacial de ocorrência de diferentes desastres naturais, subsidiando a tomada de decisão de acordo com a problemática regional. Definição de cenário me fala o quê? Qual desastre ocorre mais? Isso, tá? Localiza no espaço? Não. Quem localiza no espaço? Mapeamento. Tá bom? A carta de suscetibilidade é o tipo de mapeamento mais detalhado que permite ao município uma análise da ocupação territorial associada à potencialidade de ocorrência de processos que possam gerar danos às pessoas e à infraestrutura. Suscetibilidade é o mais detalhado? Não, tá? Não é. Tudo que ele está falando aqui está relacionado à carta de risco. Carta de risco é isso aqui mesmo, tá? Carta de suscetibilidade me mostra o quê? Me mostra área com possibilidade de ocorrência de desastre.
E além disso, ela é a menos detalhada. Ela é 1 por 25 mil, tá? Então, com isso a gente vence aí essa parte toda de prevenção de riscos de desastres, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos aí para vocês e até a nossa próxima aula na semana que vem ou lá na plataforma, né? Se for acompanhar a aula por lá. Até lá!